Bem, senhores, hoje nós temos aqui o nosso Legal English Institute, Lei, Lesson 7, page 19, lição 7, página 19. In letter A, we have what happens if you get sued. It's a continuation from our previous lesson. É uma continuação da nossa lição anterior. O que acontece se você for processado? Nós temos ali o número 11, we have number 11, trials. Now, trials são o quê? Os julgamentos, tá? Trials são julgamentos. Nós vamos entrar agora na fase dos julgamentos. Então, nós temos aqui nesse número 11, vamos ver em inglês, there are two types of trials. There are two types of trials. Há dois tipos de julgamentos. The end trials and the jury trials. The end trials and the jury trials. Literalmente são os julgamentos do fim e os julgamentos do júri. The end trials é o julgamento feito pelo juiz, tá? In the end trials, the judge is the only person to decide. Okay? In the end trials, the judge is the only person to decide. Quer dizer que no julgamento do fim, ou no julgamento, por exemplo, o juiz é a única pessoa a decidir. Tá certo? Whereas, enquanto que, whereas in the jury trials, the decision belongs to the jury. In the jury trials, the decision, a decisão, decision, bem semelhante ao português, belongs, pertence ao júri. The jury will say what is true and what is not true. The jury will say what is true and what is not true. O júri dirá o que é verdadeiro, o que é verdade, e o que não é verdade, o que não é verdadeiro. In Portuguese, em português temos, existem dois tipos de julgamentos, o do juiz e o do júri. Então esse end trials, em inglês, é o julgamento do juiz, quando se encontra end trials, tá? E jury trials, está ali o nome do júri, o julgamento do júri. No julgamento do juiz, ele é a única pessoa a decidir. O julgamento do juiz é a única pessoa a decidir. Ao passo que, enquanto que, no julgamento do júri, a decisão pertence ao júri. O júri dirá o que é verdadeiro e o que não é. Tá certo? Muito bem. Let's go to number 12. Número 12. Let's start with the end trials. Here, the judge is the one who decides. Então, embaixo temos lá em português. Vamos começar com o julgamento do juiz. Let's start with the end trials. O end trials, portanto, é o julgamento do juiz. Vamos começar com ele. Aqui, o juiz é quem decide. Aqui, o juiz é quem decide. Here, the judge is the one who decides. Decide. After listening to the prosecutor and your attorney explain each side, the judge will decide if you broke the law. Ok? Vamos entender. Vamos começar com o julgamento do juiz. Aqui o juiz é quem decide. Depois de ouvir o promotor e seu advogado explicar cada lado, o juiz decidirá se você infringiu a lei, se você quebrou a lei, como eles dizem literalmente. If you broke the law. To break the law, quebrar a lei. Você poderia falar violate, violar a lei, quebrar a lei, infringir a lei. If you broke the law. Ok? Let's see in English again. Vamos ver em inglês de novo. Let's start with the end trials. Here, the judge is the one who decides. After listening to the prosecutor and your attorney
explain each side, the judge will decide if you broke the law. Ok? Em português, mais uma vez, vamos começar com o julgamento do juiz. Aqui o juiz é quem decide. Depois de ouvir o promotor e seu advogado explicar cada lado, o juiz decidirá se você infringiu a lei. Certo? Então é a coisa lógica. Esse vocabulário vocês têm que ir pegando, né, normalmente. E a questão é ouvir e comparar, porque nós temos ali a tradução em português. Estou mantendo o mais razoavelmente possível dentro dessa identidade. Tá ok? Vamos agora para a nossa próxima página, a página 20. Na página 20 nós temos ali o número 13, number 13. If the judge decides the prosecutor didn't prove that you broke the law, then your case is over. Okay? If the judge decides the prosecutor didn't prove that you broke the law, then your case is over. Vamos ver a tradução dessa frase aí. Se o juiz decidir que o promotor não provou, né, que você infringiu a lei, você não quebrou a lei, seu caso está encerrado, quer dizer, você está liberado, está livre. Né? O promotor não conseguiu provar o seu crime ou o seu ilícito, né? Então seu caso está encerrado. Então, se o juiz decidir que o promotor não provou que você infringiu a lei, seu caso está encerrado. Voltando lá em cima em inglês na continuação. Your lawyer or the judge, seu advogado ou juiz, will tell you if you need to do anything else. Your lawyer or the judge will tell you if you need to do anything else. Quer dizer, o seu advogado ou juiz, né, vai dizer a você se você precisa fazer mais alguma coisa. Tá? But, voltando lá em inglês, if the judge decides the prosecutor proved that you intentionally broke the law, then the judge will give you another time to return to court and learn what the consequences are. Okay, we call this a disposition. We call this a disposition. Okay, let's try to understand all that. Vamos tentar entender tudo isso, and then we'll repeat again. Let's see in Portuguese. Se o juiz decidir que o promotor não provou que você infringiu a lei, seu caso está encerrado. O seu advogado ou juiz dirá se você precisa fazer mais alguma coisa. Mas, se o juiz decidir que o promotor provou que você infringiu a lei intencionalmente, isso aqui é importante, intencionalmente, né, com a intenção de fazê-lo, o juiz dará a você outro tempo para retornar ao tribunal e saber quais são as consequências. E chamamos isso de sentença do juiz. Essa disposition, nesse caso penal, é a sentença do juiz. Literalmente seria disposição, mas para nós isso não ficaria adequado juridicamente dentro da nossa terminologia jurídica, né? Então nós chamamos isso de sentença do juiz, tá certo? Entendeu? Então nós chamamos isso, we call this a disposition. Nós chamamos de sentença do juiz. Bom, vamos repetir em inglês lá em cima, porque essa frase aí ficou assim mais extensa e vocês terão que ouvi-la mais vezes. If the judge decides the prosecutor didn't prove that you broke the law, then your case is over. Your lawyer or the judge will tell you if you need to do anything else. But if the judge decides the prosecutor proved that you intentionally broke the law, then
the judge will give you another time to return to court. Okay? The judge will give you another time to return to court and learn. E tomar conhecimento. Learn é aprender, mas é tomar conhecimento também. And learn what the consequences are. E saber quais são as consequências. We call this a disposition. We call this a disposition. Então lembre então que essa disposition significa o quê? A sentença do juiz. Tá? Muito bem. Então, em português agora embaixo, para a gente terminar o entendimento. Se o juiz decidir que o promotor não provou que você infringiu a lei, seu caso está encerrado. Quer dizer, que aí você ganhou a batalha. O seu advogado ou juiz dirá se você precisa fazer mais alguma coisa. Mas se o juiz decidir que o promotor provou que você infringiu a lei, tá? Se o promotor provou que você quebrou a lei, que você infringiu a lei, intencionalmente, né? Com a intenção mesmo, o juiz dará a você outro tempo para retornar ao tribunal e saber quais são as consequências. Tá? E nós chamamos isso de sentença do juiz. We call this disposition. Ok? Então, algumas palavras, né, que seria esse vocabulário jurídico, nós temos que atentar para isso. Numa língua tem uma forma e na outra tem outra. Às vezes aquilo poderia ser, vamos dizer assim, literalmente traduzido, mas aí a tradução não confere com a forma usual de uma língua para outra. Né? Por exemplo, esse disposition, né, nós vamos ter que considerar aqui sentença do juiz. Eu não posso traduzir como, nós vamos chamar isso de uma disposição, e aí isso não vai fazer sentido aqui para nós. Não dá essa interpretação, entendeu? Muito bem. Vamos agora, então, para a nossa próxima página, tá? Vamos lá para a nossa próxima página. Agora vai ser a página 21. Muito bem. A página 21 nós temos o número 14. The judge sometimes explains the disposition at the end of the trial. Então, quer dizer, o juiz, às vezes, ele explica o disposition, a sentença, no final do julgamento. Às vezes ele explica. But most of the time you will have to come back to court. Mas na maior parte das vezes, né, na maioria das vezes, você terá que voltar ao tribunal. Ok? Você terá que voltar ao tribunal. Então, after coming back to court at the scheduled time, the judge tells you what your sentence is and the consequences for breaking the law. Okay? After coming back to the court at the scheduled time, the judge tells you what your sentence is and the consequences for breaking the law. Estamos usando ali também sentences, no fim a disposition. Tá? Ok. Em português, então, nós temos aqui embaixo o seguinte: o juiz, às vezes, explica a sentença, o disposition, no final do julgamento. Mas, na maioria das vezes, você terá que voltar ao tribunal. Quer dizer que, na maioria das vezes, você volta. Depois de voltar ao tribunal, na hora marcada, o juiz informa qual é a sua sentença e as consequências por infringir a lei. Tá? Você vê isso aqui, nós estamos vendo, portanto, o julgamento do juiz. Tá? Vamos ver mais um pouquinho ali o 14, repetir mais uma vez, porque eu botei aqui embaixo a ser continuado. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o julgamento pelo júri, como é que ele seleciona o júri, como é que os jurados agem, e até chegarmos, então, pelo veredito. O jurado decide, né, e leva ao juiz e vai dar o veredito, que já é, portanto, o que os jurados, né, decidiram. Então vamos ver ali, number 14. The judge sometimes explains the disposition at the end of the trial, but most of the time you will have to come back to court.
Okay? Most of the time, you will have to come back or to return to court. After coming back to court, at the scheduled time, na hora estabelecida, marcada, né? Scheduled. Schedule sozinho, sem o D, é um horário, mas to schedule seria estabelecer um horário. E schedule é o passado e participo passado do verbo schedule, quer dizer, no horário aprazado, marcado, determinado, ok? Schedule time. É bom dominar esse tipo de vocabulário. The judge tells you what your sentence is. Então, nessa hora ele vai dizer qual que é a sua sentença. And the consequence for breaking the law. E as consequências por quebrar a lei. Aí ele vai ver o que você vai ter que fazer. Indenizar uma pessoa, coisa e tal. E se for numa área criminal, o negócio, né, pode ficar pior, aí vai passar por um júri mesmo. Né? Bom, então é isso, pessoal. Para não me estender total, porque senão vai ficar muito extensa, colocar a questão do júri, da escolha do júri, do veredito, isso vai ser na nossa lição 8, né, na nossa próxima aula, ok? Eu espero que vocês tenham apreciado essa lição. Se apreciaram, por favor, deixe o seu like, tá? E quem não assinou o canal, se puder assinar, eu vou ficar grato. E se possível também, vocês podiam compartilhar essa lição com outros advogados. Certamente outras pessoas ficariam interessadas nesse tipo de curso, mas ainda não sabem da existência dele, ok? Então, eu agradeço vocês e por hoje é só.